Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui hoje falando do tema central, a verdade presente em Deuteronômio, e a lição que vamos estar resumindo aqui é a de número 9, convertam o seu coração. E aqui ao meu lado está o irmão Cláudio Barsic, que vai compartilhar com você, comigo, conosco, esse tema que é maravilhoso, é um convite, é um apelo divino para que voltemos aos braços do Pai. Cláudio. Como vai? Mais uma vez nós estamos aqui, para compartilhar uma lição que nós iríamos estudar durante essa semana. Terminamos uma lição muito boa, Robson? Escolham a vida. Então, o livre-arbítrio nosso nos deixa o poder de escolha, viver ou morrer. E nessa semana nós vamos estudar o tema central aqui, que fala sobre converter o coração. Aparentemente parece fácil, Mas será que é tão fácil assim, Robson? Eu estava lendo hoje pela manhã Jeremias 13, 23, e lá diz assim: pode o etíope negro mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo tirar suas manchas? Tampouco vocês não conseguem fazer o bem estando habituados a fazer o mal, Então é uma obra impossível para o ser humano mudar o coração. Por quê? Porque está arraigado nele, ele já está acostumado a viver no erro, Essa obra tem que vir de cima e de fora, Justamente. O ser humano tem tendência pecaminosa, Por mais que você queira fazer o certo, você acaba fazendo errado. Pecado para nós é como respirar. É tão fácil respirar como é fácil para nós pecarmos. Como o contrário disso é para os anjos. Eles vivem numa santidade tal que para eles é algo inconcebível pecar. Já a gente, por causa da natureza pecaminosa, que vivemos dessa maneira. Quando você começa a analisar, mas é possível ser diferente tendo a natureza pecaminosa? Pois é. Olha o que diz o verso para memorizar. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Esse de lá, essa parte oculta da oração aqui, de Deuteronômio capítulo 4, é de lá das terras estrangeiras. Aqui Moisés profetizou um desterro do povo. Olha, vocês vão conquistar Canaã, vocês vão para a terra prometida, mas logo vocês vão se esquecer do Senhor, seu Deus. Vocês vão adorar outros ídolos, as imagens de escultura. E a terra, como diz Levíticos 18, a terra vai vomitar vocês. E vocês vão estar bem nas extremidades dos céus. Mas se de lá vocês se arrependerem, de lá o Senhor busca vocês. Então, esse é o desejo de Deus, O interessante é que nós estudamos a história do povo de Israel, você vê eles em momentos de altos e baixos, Quando uma crise surge, eles se aproximam de Deus. Quando tudo está bem, eles acabam vão relaxando e acabam caindo em idolatria, pecado. Mas será que o que aconteceu em Israel acontece nos nossos dias hoje? Lá em 1 Coríntios 10 diz que tudo se repete, E também Salomão, o que foi no passado volta a ser. Aqui diz que todos somos pecadores, e por mais que a filosofia moderna ela tente dizer que que o homem consegue resolver o seu problema, e que esse positivismo do pensamento, pode tirar dessa situação, mas quando ele faz um exame de consciência, ele vê que o mal está arraigado nele, está intrínseco ali, Por isso que Jesus diz assim: dá-me, filho meu. Provérbios capítulo 23, 26 diz: dá-me, filho meu, teu coração, e que teus olhos se agradem de andar nos meus caminhos, não nos teus, nos meus. Porque o problema da humanidade é o coração. Está ali arraigado, Sim. E para mudar isso, por nós mesmos, é impossível, Então você começa a pensar, peraí, mas se é impossível, então eu nasci em pecado, é impossível por mim mesmo me converter e mudar. Quem pode fazer isso por nós? Exato. Aqui diz assim, Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Quando Adão pecou lá no Éden,
ele tinha uma roupa de glória, um vestido de glória, como diz no Salmo capítulo 100, verso 4. E ao pecar, aquela roupa de glória saiu dele, aí que ele percebeu que estava nu. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque todos pecaram, estão destituídos daquela roupa de glória. Então carecem da glória de Deus, de uma roupagem nova. Por isso que Apocalipse 19 diz que Jesus vai nos dar vestiduras brancas, né? Ao que vencer, ele terá vestiduras brancas. A roupa de glória voltará. Mas até lá nós precisamos resolver o problema do nosso coração, né? Então no domingo, Cláudio, esse mi e item, ou quem dará, ou quem dera, né? Como diz o ensejo da lição aqui, essa expressão de desejo de Deus, né? Porque esse quem dera aqui é Deus que está dizendo, né? Quem dera esse povo voltasse, quem dera esse povo me procurasse, me buscasse novamente, né? E aqui interessante, quando você começa a analisar, Deus está falando como pai, né? Você é pai, eu sou pai. Quando você vê o filho errando, você fala, quem dera ele não fizesse isso para não colher as consequências, né? Muitas vezes, nós mesmos sendo falhos, pecadores, nós conseguimos enxergar o erro de nossos filhos, né? No passado, meus pais falavam, não faça isso, orientava. Mas o que acontecia? Você acabava fazendo e colhia as consequências. Então, Deus aqui é um pai amoroso, né? Que ele tenta trabalhar com seus filhos e tentando alertar. Quem dera se vocês seguissem os meus estatutos, fizessem o que eu lhes mando, eu poderia abençoá-los muito mais, né? Exatamente. Porque esse é o desejo de Deus, né? Que os seus filhos, como diz aqui a expressão hebraica, eles sentissem essa falta de Deus, esse desejo dele, né? Na vida do jovem rico, ele precisou, do jovem rico não, do filho pródigo, melhor dizendo, ele precisou sair da casa do pai, reclamar uma herança que não era dele, ele foi para longe, se envolveu com falsas amizades, ele perdeu tudo, e o egoísmo ainda não fazia ele voltar. Mas quando a miséria bateu na sua porta, quando a fome veio, ele levantou a cabeça para o céu e ele disse assim, quantos trabalhadores do meu pai, né, tem pão a se fartar? Eu vou voltar e pedir para ele para me tratar pelo menos como um dos seus jornaleiros, um dos seus empregados. E eu estava lendo isso no livro, esse livro que eu tenho aqui, Parábolas de Jesus, hoje pela manhã, e diz que o pai, vendo aquela situação de andarilho, de completa miséria do filho, para que outros também não vissem, tirou de sobre si a sua capa e vestiu logo o filho. E colocou um anel no seu dedo e mandou calçar os seus pés. É esse o desejo de Deus para nós, né? Deus olha para nós, não para os nossos pecados. Ele abomina o pecado, mas Ele nos ama muito acima dos nossos pecados. Quando você comete falhas, Deus sempre está tentando trabalhar no sentido que você volte-se para Ele, né? Ele tenta mostrar para o ser humano quão bom é estar ao seu lado. O interessante na lição que ele menciona aqui, o uso de me irritem, revela que nem mesmo Deus pode passar por cima do livre-arbítrio, pois se eu fizer, a ação não pode mais ser considerada livre. Então, mesmo Deus sendo poderoso, Ele nos dá o livre-arbítrio de seguir os seus conselhos, obedecê-lo, ou seguir pelo nosso próprio rumo e colher as consequências, né? Jeremias 31:3, né, diz que com amor eterno te amei e com eterna benignidade te atraí. Deus, Ele está desesperado para salvar o ser humano, né? Todo o céu está envolvido nessa obra, os anjos de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas o ser humano, ele vive numa situação de conforto tamanha que lá em Lucas, capítulo 14, capítulo 11, diz assim, vão pelos caminhos e valados e força-os a entrar, convidar a todos. E eles fizeram um convite, ainda havia vaga, e o arauto disse ao seu mestre, olha, ainda tem lugar. Então vão pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Nós vivemos numa situação tal, hoje, de miséria e degradação, de pecado, que está confortável. Está confortável viver no pecado. É como
uma certa vez eu vi uma experiência das rãs. Se você pegar um sapo, a rã, e jogar ela, que vive na água gelada, jogar ela na água quente, de pronto ela salta, ela vai embora, ela pula da panela. Agora, se você pegar a rã, o sapo, colocar dentro de uma panela de água gelada e levar no fogo, a temperatura vai mudando de forma gradativa, devagarinho. Aí aquela água começa a cozinhar e ferver os bichos, eles não saem lá de dentro. Por quê? Eles já estão numa situação de conforto. Assim é o ser humano. Ele vive tal conforto, que está tão aprazível para ele aquela vida de pecado, que ele não anela muito uma vida melhor que Deus foi preparar para nós, né? Por isso que a nossa missão é ir por todo mundo e pregar esse evangelho a toda criatura, despertando neles uma visão melhor, porque a humanidade está embriagada com o pecado, né? Justamente, Robson, quando você começa a olhar ali, quantos não estão frequentando todos os cultos da igreja, mas não tem essa proximidade com Deus? Por quê? A vida está cômoda. Então, aparentemente eu tenho o que eu necessito, minha vida está indo bem, eu acabo entrando num estado de relaxamento. E quando você entra em estado de relaxamento, é aí que o inimigo entra, né? Muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam para que nós venhamos a nos aproximar mais dele, né? Sempre quando surge uma crise, a tendência qual que é? Você ir e buscar a Deus mais, né? E Cláudio, na segunda-feira aqui diz que Deus não se nega, né? Porque Deus é todo poderoso, todo majestoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não precisa de nós, seres humanos. Porém, Ele diz, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Então diz, vocês me buscarão e me acharão. Ele se põe à disposição da humanidade, né? A despeito da maneira como o povo viva separado dele. Ele ainda diz assim, falta que dá tempo, né? O interessante é quando você começa a ver esse verso. Se me buscarem. Mas Deus não está ao nosso lado? O tempo todo Ele está ao nosso lado, né? Mas Ele quer o quê? Que você o busque. Se você o buscar, Ele vai estar bem próximo. Ele pode vir e atender todas as necessidades, né? Exato. Só que muitas vezes nós queremos que Deus venha e atenda nossas necessidades à nossa maneira, como nós queremos. Nós queremos adaptar a salvação, né? Hoje as pessoas querem fazer um Deus que as agrade. E aqui na pergunta 2 de Deuteronômio 4, do 25 ao 28, o que o Senhor disse que eles fariam depois de entrar na terra que lhes foi prometida? Muito interessante quando você começa a analisar. Nesse tempo Deus era um Deus visível, né? Hoje nós cremos em Deus através da fé. Mas naquela época Deus era visível. E ouvia a voz dele, né? Se ouvia a voz dele, e operava maravilhas no meio do povo. Então eles já tinham passado por tantas situações ali. E mesmo assim, eles caíam em idolatria, né? Tanto que quando você aqui, Deus disse que eles iriam cair em idolatria. Então já estava sendo uma previsão do que aconteceria no futuro, né? Então Deus estava ali tentando alertar o povo, mas o povo mesmo assim não ouviu, né? E eu elenquei aqui Jeremias capítulo 29, né? Que é um resumo de buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em 2 Crônicas 7,14, é isso que Salomão, é essa maneira como ele ora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Esse é o desejo dele. Me busquem, me busquem. O Isaías 59:1 diz que o que está acontecendo com Deus? O seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Porém, as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, fazendo com que ele não vos ouça. O pecado causa esse abismo entre nós e Deus, né? E Deus quer tirar o abismo. Ele já mandou essa ponte que perpassa o abismo ali, que é Jesus, né? Então ele diz assim, olha, eu enviei meu filho para vocês se religarem a mim, o Deus do céu, que não precisa da gente para adorá-lo. Ele pode muito bem coexistir sem a nossa presença, mas ele se importa, né? Um amor incomparável. E para que nós possamos alcançar o plano da salvação,
são algumas etapas, né? A primeira das etapas, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Muitas vezes nós erramos e não conseguimos reconhecer o nosso erro. Então, o primeiro passo, você precisa reconhecer que você é pecador, que você errou. Depois de reconhecer, você precisa o quê? Se arrepender. Muitas vezes nós temos remorso, não arrependimento. Quando você começa a olhar na história de Cristo ali, os 2 discípulos negaram a Jesus. Judas foi lá, traiu, negando tudo que ele tinha conhecido. Mas o que aconteceu? Em vez dele se arrepender, ele teve o remorso. E foi e se enforcou. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas o que aconteceu? Foi um arrependimento genuíno, né? Quando ele se arrependeu, o que Deus fez com ele? O perdoou e fez dele um dos grandes líderes, um dos discípulos que veio, pregou e fez maravilhas, né? Aqui na 3 diz assim: o que o Senhor disse que faria por eles nessa situação? Aqui fala da sua graça, né? A sua incrível graça. Por sua graça ele teria misericórdia desse povo. Lendo Ellen White no comentário de sexta-feira ali, e eu vou adiantar aqui para a gente, eu achei maravilhoso essa citação. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento, diz Romanos 2,4. Uma cadeia dourada, uma corrente, um elo de corrente dourado, que é a graça e a compaixão do amor divino, são atados ao redor de toda pessoa em perigo. E o Senhor declara: com amor eterno eu te amei, e por isso que com eterna bondade te atraí, né? Então, que coisa fantástica, maravilhosa. O amor de Deus, a sua graça incansável. Nós, no ritual do santuário, todos os dias tinham 2 sacrifícios, um às 9 da manhã, outro às 15 horas, às 3 da tarde, para que o pecador sempre pudesse recorrer. E o interessante é, quando o pecador ia até o santuário e pedia perdão, ele saía dali aliviado, perdoado. Mesmo que ele não tivesse aquele arrependimento genuíno, ele saía perdoado. Porque os pecados eram jogados lá por meio da transferência para o sangue do animal e jogado na cortina. E o juízo só seria feito no último dia, no Yom Kippur ali, né? Então, hoje, quando nós vamos a Deus, não importa a nossa condição. Quando a gente se ajoelha e pede perdão, Ele perdoa. Ele perdoa, Ele esquece. O problema é que o ser humano não se perdoa, né? Justamente. Então Deus está sempre buscando o ser humano para oferecer o plano da salvação, né? Então Deus nunca abandona os seus filhos. Por mais pecador que você seja, Deus está sempre ali buscando. O Espírito Santo sempre está falando, tentando falar. Então, tanto que o único pecado sem perdão qual que é? Pecado contra o Espírito Santo, né? Mas por que não tem perdão? Porque na realidade eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Ele está falando e nós estamos surdos, né, para a sua voz. Terça-feira diz o tchuvá, que seria uma palavra hebraica, quer dizer voltar, se converter. A palavra conversão, até para quem é motorista, o que é uma conversão? Você está indo num sentido e lá na frente você vai fazer uma conversão, seja ela à direita ou à esquerda, é voltar 360, 180 graus, voltar completamente. Estava indo num sentido, você vai voltar no sentido contrário. Isso é o tchuvá da palavra hebraica ali, ou voltar, ou se converter. E é isso, ou retornar, né, como está entre parênteses aqui. É isso que Deus deseja. Diz que é um tema-chave: obedeça e seja abençoado. Desobedeça e sofra as consequências, né? Ou seja, tudo que fazemos há uma consequência. Se fizermos o bem, há uma consequência, é bênção. Se fizermos o mal, há uma consequência, é a maldição, né? Justamente. Então nós precisamos mudar de direção. Para mudar de direção, não é tão fácil assim. Então, como nós já falamos, nós precisamos o quê? Ouvir a voz de Deus, nos arrepender e agir. Eu posso me arrepender, saber que eu estou errado, mas se eu não faço nada, adianta? Então, como você disse, existem passos, né, para isso. Sim. Então eu preciso primeiro reconhecer meu erro, reconhecer que eu sou pecador, que eu errei. Preciso me arrepender.
Aí eu preciso mudar de direção. E nesse mudar de direção, o que é? Voltar-se para Deus. Voltar-se para os seus ensinamentos. Praticar aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele deseja de nós, né? Exato. Há uma progressão no retorno, né? Nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos, sentimos tristeza pelo pecado e abandonamos o pecado. Como você bem citou, é o caso de Judas e Pedro. Um sentiu remorso, o outro sentiu genuíno. Ellen White comenta no livro Desejar Todas as Nações que quando Pedro negou a Jesus, o galo cantou, ele correu para o mesmo lugar que Jesus estava em oração e se ajoelhou ali. E quando ele se ajoelhou naquela pedra onde Jesus havia suado gotas de sangue, ele viu, à luz da lua, o sangue de Cristo nas suas mãos, nele. E aquilo ele ficou triste, com remorso, ele apostatou e disse assim, olha, o negócio fracassou, eu vou voltar para pescar, vocês querem ir comigo? Está no capítulo 21 do Evangelho de João, e Jesus agora aparece e vai resgatar eles. Pedro, não é para isso que eu chamei você. Você vai apacentar os meus cordeirinhos, você é pescador de alma. E Pedro voltou, porque na ressurreição Jesus disse, avise a Pedro e aos meus irmãos que eu vou me encontrar com ele mais adiante. Então aquela graça, Jesus morreu, Jesus ali, a última cena foi o olhar de Cristo reprimindo a Pedro, mas na ressurreição ele lembrou do nome de Pedro, e Pedro disse, ele falou meu nome, Maria, sim, ele falou teu nome, ele disse que quer se encontrar com você. Foi essa palavra de Cristo que fez com que Pedro se convertesse, né? E que havia um lugar para ele nesse ministério, como é um dos nomes mais citados, é Pedro, e o de Tiago ali no Novo Testamento, né? Deus seja louvado por isso. Sim, então nós precisamos agir, não basta vir na igreja, fazer minha devoção matinal, eu preciso agir, eu preciso fazer parte do plano da salvação. Então, nós precisamos mudar o nosso íntimo. Que é o quarta-feira de todo o coração, né? Sim. Pode comentar quarta-feira. Quando você olha de todo o coração, muitas vezes você olha arrependimento da boca para fora. Você já ouviu falar isso? Então, mas aquele arrependimento tem que ser aquele arrependimento genuíno, aquele arrependimento que mexe com o teu íntimo, né? E é isso que Cristo quer. Ele quer que você venha se arrepender daquilo que você fez de todo o coração, você sentir no teu íntimo aquilo que você fez, e você voltar-se para Ele de maneira plena. Não é voltar, eu fiz, eu vou voltar, vou frequentar a igreja, vou ficar sentado, ouvindo ali. É bom ouvir, mas não basta. Diz que o povo, aqui diz que o povo lamentava porque os seus pecados tinham trazido sofrimento, e não por terem desonrado a Deus transgredindo a sua lei. E quantas pessoas hoje vivem uma vida secreta e lamentam quando são pegos no ato adulterando, são desmascarados, aí vem aquela tristeza porque foi descoberto, né? E não tem um arrependimento genuíno dizendo assim, Senhor, eu estou em pecado e muda meu coração. Quando a evidência aparece, bate na porta, aí a pessoa, como a gente viu o caso de Davi, porém teve uma conversão, um arrependimento genuíno. Davi, quando foi por Natã denunciado, ele poderia ter mandado matar o profeta, mas ele disse não. Você tem razão. E ele rasgou o coração diante de Deus, e ele disse, Salmo 51, né, 10 e 11, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Não me expulses ou não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. É essa mudança de coração, ou esse de todo o coração, que Deus quer ver. Não é um falar da boca para fora, mas a gente tem que rasgar o coração diante de Deus e mostrar que está disposto a recomeçar, né? Porque Ele dá essa segunda chance, né? Então essa segunda chance é o que deve motivar o cristão, né? Muitas vezes as pessoas andam sem esperança, e o diabo faz justamente isso, né? Quando você erra, o que o diabo faz? Ele vai e te acusa. Ele começa a mostrar, você fez isso, você fez aquilo. Não adianta voltar-se para Deus. Esquece. Deus não vai te perdoar. Você já foi longe demais. Quem não ouviu essas expressões, né? Mas não é assim que Deus age, né? Deus busca o pecador
arrependido e quer lhe dar uma nova chance. Exatamente, que é a quinta-feira, né? Arrependimento e conversão. Aquilo que começamos a citar no princípio. O João Batista, como é a citação aqui de Mateus 3, Jesus estava ali, João Batista veio na frente, preparando o caminho do coração do povo para Jesus, e ele foi batizando o povo, batizando, aí vieram os escribas e fariseus ali, e começaram a criticá-lo, aí João Batista os condenou de forma veemente. Raça de víboras, vocês precisam se converter. E aí João Batista disse para eles: você acha que vocês são filhos de Deus? Filhos de Abraão? Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão, né? E eles achando que era grande vantagem ser descendente de Abraão. Mas o que Deus deseja é que nós possamos nascer de novo e que essa mudança de coração possa glorificar o nosso Deus, né? E Marcos 1,15. A pergunta 7 aí, né? Sim, o que Jesus disse e por que ele relacionou o arrependimento com o evangelho. Quando você começa a olhar aqui, Jesus disse que as pessoas precisavam arrepender-se e viessem a crer no evangelho. Porque o tempo estava cumprido, né? Sim. Então, nós temos hoje muito mais do que o povo de Israel tinha. O povo de Israel não tinha a Bíblia como nós temos hoje, né? Tinha porções dela só. Tinha porções dela. Nessa época aqui, era o Pentateuco, basicamente, que eles conseguiam estudar. E se baseavam nisso. Hoje nós temos a Bíblia completa, seus Toda a ensinamentos, luz, né? Toda a luz. Então nós precisamos buscar o Evangelho. E isso tudo, ele vem refletir o sacrifício de Cristo. Que embora tenhamos pecado, Cristo veio, deu o seu sangue e pagou o preço do meu pecado, do teu pecado e cada um que está ouvindo. O preço do teu pecado já foi pago. Então, Cristo veio e fez essa obra. Mas nós precisamos o quê? Aceitar. Aceitar para nós. E quando nós aceitamos, nós nos arrependemos, nós temos uma conversão, né? Muitas vezes as pessoas falam: aquele cristão ali, ele é convencido, não convertido. Porque ele acha que o fato de ele estar na igreja, eu já estou salvo. Não, eu sou um cristão, eu dou meu dízimo, eu estou todos os cultos ali. Mas você precisa ter uma conversão. É bem diferente do que você ser um cristão convencido. Você achar que você está salvo. Nós mesmos não estamos salvos. Nós dependemos o quê? Do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a graça que nos dá a salvação, né? E é diário, né? Sim. Quando Jesus disse em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, ele se referia ao tempo da profecia de Daniel. Daniel capítulo 9, do verso 25 ao 27 ali, você vê que na metade que quando se cumprisse a semana de número 69, na semana 70, o Messias apareceria e seria ungido. A unção do Messias, você vai ver lá. E quando ele é batizado, ele diz isso: o tempo está cumprido, eu acabei de cumprir a profecia de Daniel, eu acabei de ser batizado e eu vim aqui para durante 3 anos e meio pregar o evangelho para vocês. Então se arrependam e creiam no evangelho, né? A síntese do que Jesus estava dizendo: porque vocês, povo judeu, vocês só têm 1 semana ou 7 anos de prazo para se converter. Por isso que Jesus disse para os discípulos: vocês não vão a outra cidade, vocês preguem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque havia uma profecia que estava findando ali dos 490 anos, das 70 semanas de Daniel ali. E aí a mensagem era a mesma. Já havia se passado todo esse tempo e o povo não havia se convertido. E aqui em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22 ali, Pedro perguntou: mestre, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Até 7, né? Ele perguntou e Jesus disse assim: eu não te digo até 7, mas eu já venho perdoando vocês já faz 490 anos. Então não é até 7, é 70 vezes 7. E de maneira infinita eu perdoo vocês. Sempre que vocês caírem, que voltarem, vão encontrar o perdão, né? Realmente, o perdão de Deus, ele é algo que a nossa mente não consegue entender.
Quando nós vamos, a nossa mente, ela reflete o que está em Ezequiel 36, 31, que menciona: então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. O nosso coração, nossa mente pensa dessa maneira. Só que não termina aí, né? Uhum. Aí, Ezequiel 16. 62, 63, ele menciona ali: estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhado, e nunca mais abra sua boca por causa da humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo que você fez, diz o Senhor. Amém. Deus vem e perdoa. Quando nós olhamos para nós não merecemos a salvação. Mas quando nós olhamos pelo que Cristo fez, você vê aqui que quem nos dá a chance da salvação é Cristo. O sangue de Cristo nos proporciona uma nova vida, uma conversão, né? Então, o plano da salvação é algo que não tem como se explicar. Você sente ele somente, né? Verdade. E para finalizarmos, mostrando tudo isso que você disse aqui, Deus, ele faz um apelo para mim e para você. Isaías capítulo 1, no verso 18, ele diz: vinde e arrazoemos, vamos conversar. Ainda que os vossos pecados, né, sejam como a escarlata, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais alvos que a neve, mais branco que a pura lana. Ele quer purificar a mim e a você. Agora ele diz o verso seguinte: se vocês não derem ouvidos, aí o problema é de vocês. A salvação está estendida a todos, né? Preciso fazer a minha parte. Eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus e aplicar aquele sacrifício à minha vida. Só é assim que vai haver a mudança genuína, não é isso, Cláudio? Sim. Muito bem. Nós, como pais humanos, sofremos quando o filho sofre. Imagine Deus, que é a essência do amor. Verdade. Então ele ama cada um de nós. Ele quer nos resgatar. Ele quer ter-nos com ele para viver eternamente, né? Mas depende de quem? Cada um de nós. Depende das minhas decisões, das tuas decisões. Você querer estar com Deus ou não. Então cabe a cada um de nós, né? Que nós possamos sentir esse desejo e nos converter, arrepender e converter, e amá-lo e segui-lo de todo o coração, né? E Apocalipse 3:20 diz exatamente isso: eis que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Que Deus abençoe a você, as suas considerações, Cláudio. E daí nós finalizamos por aqui a lição dessa semana. Então as considerações finais são: não importa o que você tenha feito, não importa quão fundo do poço você tenha caído, lembre-se, Deus está ali estendendo a mão para o resgatar. E para você que está na igreja, que frequenta a igreja, todo culto, dá o dízimo, isso não basta. Nós precisamos agir. Deus nos deu uma missão, né? E nós precisamos participar dessa missão e sentir aquele calor no nosso coração, aquele calor ardente no coração. Aí sim, nós vamos estar amando a Deus de todo o coração, né? Amém. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima lição de número 10, na semana que vem, em nome de Jesus.